Hoje nós vamos falar sobre sonhos que significam perdas. Eu tenho certeza de que Deus, Ele fala conosco e Ele pode falar conosco de N maneiras e que nós temos que ter um coração sensível para ouvir a voz de Deus, para entender o que Deus está falando conosco, para discernir a voz do Senhor, para discernir os projetos que o Senhor tem para a nossa vida e para o nosso futuro. Deus tem um propósito para você, um propósito para a tua casa e talvez a tua vida seja um propósito para alguém. É por isso que Deus, Ele revela, Deus, Ele mostra e claro, Ele pode usar um sonho para comunicar algo a nós, mas Ele pode também usar um profeta para comunicar algo a nós, Ele pode falar ao nosso espírito, Ele pode chamar a sua atenção através de situações e aquilo ali acender um pensamento dentro de você sobre um perigo em potencial, sobre uma perda financeira, sobre um laço de Satanás até para que você não caia. Eu acredito que Deus ele vai tentar nos avisar. Se você está vigiando e orando como Jesus ensinou, Ele vai mostrar para você. E nesse vídeo nós vamos falar sobre sonhos que representam perda. Existem sonhos que as pessoas têm que representam perda. Devemos entender que os símbolos nos sonhos, eles nos dizem algo. E é claro, nem todos os sonhos são de Deus, nem todos os sonhos são proféticos. Mas há muita coisa que Deus pode comunicar a nós. E antes de eu adentrar nesse tema, eu vou mostrar para você na Bíblia, certo? Eu vou mostrar para você na Bíblia sobre isso. Eu quero pedir para você, já deixa sua curtida nesse vídeo. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se. E vem orar conosco às 6 da manhã e às 18 horas. Você vai ver como a sua vida ela vai ficar muito melhor a partir do momento que você se conectar com Deus. Tenho certeza de que você não chegou aqui nesse vídeo por acaso. Existe um propósito de Deus e você está aqui. E eu quero poder compartilhar com você coisas que eu acredito. Se você não acredita, enfim, fica a seu critério. Mas eu sei que meu Deus fala. Eu sei que Deus fala conosco de muitas maneiras. E claro, a principal é através da Bíblia Sagrada. Mas Ele também nos fala. Ele se revela a nós. Ele nos mostra. E por amor a nós, Ele nos avisa de perigos potenciais em nosso futuro. Certo? Então, inscreva-se no canal. Essa palavra vai te ajudar muito, vai te abençoar. Eu quero ler um texto para você, que é Gênesis 41, tá? Gênesis 41, quero ler junto com você, do verso 32 em diante. E eu quero mostrar para você na Bíblia como Deus revela sobre perdas. Como Deus revela sobre perdas. Como Deus pode mostrar para você de algo que está para acontecer e que você deve ter cuidado, deve administrar a situação da maneira certa. Olha o que está escrito no verso 32 de Gênesis 41. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apresse em realizá-la. Procure agora o faraó um homem criterioso e sábio e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo, que sob o controle do faraó serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Olha que tremenda essa palavra. O faraó teve sonhos, e ele teve sonhos com bois, e teve sonhos também com o trigo. E ele viu 7 vacas gordas e 7 vacas magras. As magras, elas comiam as vacas gordas. E depois ele viu os feixes, ele viu feixes bonitos, carregados de frutos e outros mirrados. E os mirrados, eles devoravam os feixes que estavam bem bonitos, bem vistosos. E José interpretou o sonho do faraó e ele disse: você vai ter 7 anos de muita fartura, 7 anos onde muita riqueza vai ter,
a terra vai prosperar muito e vocês vão ter talvez a melhor colheita da vida de vocês. Mas depois disso, vai vir 7 anos de muita dificuldade, vai vir 7 anos de fome, de seca, e essa seca ela vai consumir totalmente o estoque do Egito. Então, José, com a sabedoria de Deus, debaixo de um favor de Deus, ele disse: é isso e isso que você vai ter que fazer. Coloque administradores, coloque superintendentes, junte, faça celeiros maiores e junte 1/5 de tudo que vocês vão colher nesses 7 anos de fartura, de abundância, porque vocês vão precisar. E o faraó olhou para José e disse: você é esse homem que vai nos ajudar, certo? Você tem esse plano de contingência, então você é esse homem. E naquele momento a vida de José mudou. E depois você pode seguir lendo ali Gênesis capítulo 41 e você vai ver toda a promoção que José viveu. Bem, sabemos que Deus revela, e Deus não vai revelar para todo mundo, 7 vacas gordas e 7 vacas magras, certo? Deus não vai revelar para todo mundo a mesma coisa, mas Deus pode mostrar, por exemplo, num sonho, você está sendo roubado. Você pode ter um sonho, com cobras. Você pode ter um sonho onde alguém está tirando algo seu, ou que você chega na sua casa e a sua casa está furtada, foi roubada, foi assaltada por alguém. Bem, são sonhos. E esses sonhos podem representar um alerta de Deus. Eu só estou dando exemplos aqui porque a maneira como Deus vai mostrar uma coisa para um e para outro é totalmente diferente. Mas é fato de que Deus nos mostra quando perdas estão para acontecer. Perdas financeiras, perdas de alguém amado, pode acontecer também, Deus pode mostrar. Então, sempre que no sonho você está de alguma maneira perdendo algo, seja uma parte do seu corpo, seja até um dente, ou você está sendo roubado, assaltado, roubam seu carro no sonho, ou roubam a sua moto no sonho, tudo que for relacionado à perda, você tem que fazer 2 coisas: orar e vigiar. E nós vemos aqui que no caso do faraó, a instrução para ele foi colocar administradores, colocar supervisores, organizar as coisas e mais, ter um plano emergencial para conter a crise que viria. Se nós fôssemos trazer isso para nós nos nossos dias hoje, nós poderíamos ter pensado da seguinte maneira: vamos juntar numa poupança uma parte do que vamos receber em 7 anos e administrar melhor nossas contas, nossos compromissos financeiros para podermos enfrentar a situação que está por vir. Bem, se fosse nos dias de hoje seria mais ou menos assim, certo? Seria uma organização financeira, seria eu posso dizer, uma mudança de plano, certo? Uma mudança de plano, uma mudança de objetivo, aonde você teria que trabalhar para organizar as coisas na sua vida. Então, é muito importante você compreender que Deus pode usar vários meios e várias maneiras para nos mostrar como nós precisamos estar posicionados diante de uma perda financeira, diante de algo que está para acontecer. E eu quero aqui relatar um episódio, certo? De um homem que teve um sonho, e ele teve um sonho que a casa dele foi roubada. Ele sonhou que ele chegou na casa dele e que a casa dele foi roubada. Algum tempo depois, aquele homem ele foi roubado, mas não nas finanças. Ele teve seu ministério roubado e quase teve a sua família roubada também. Então nós devemos entender
que muitas vezes Deus nos mostra certas coisas e a gente, às vezes por ignorância, às vezes por não darmos a devida atenção, a gente acaba deixando de lado. Então, você tem que ter muito cuidado quando Deus começa a mostrar as coisas para você em sonhos, porque essa é uma das maneiras, mas Ele pode usar outra coisa para lhe revelar a respeito de algo que pode ser uma perda no seu futuro. De qualquer forma, não ignore nenhum sonho aonde você está sendo roubado, certo? Nenhum sonho ignore quando você estiver sendo roubado ou você está perdendo algo, porque esses sonhos, eles têm um significado espiritual, eles têm um significado profético. E volto a dizer, é claro que nem todos os sonhos são proféticos, é por isso que você precisa do discernimento, da inteligência, do Espírito Santo, da Palavra de Deus, para ajudar você a entender o que Deus está querendo falar contigo. Eu quero fazer uma oração por você, também quero lhe convidar a se tornar aluno da nossa academia, Academia Kingdom Global, onde você vai aprender um pouco mais sobre discernimento espiritual e como entender o que Deus está querendo mostrar ou revelar para você. Através da Academia Kingdom Global você vai ter um grande crescimento espiritual. Você pode ir lá hoje no meu site www.vinicius07.com.br e se tornar nosso aluno. Você vai ver que vai valer a pena. E às 18 horas, vem orar com a gente. Começa a te aproximar de Deus, porque esse vídeo não chegou para você por acaso, certo? E esse não é o único tema que eu falo aqui. Eu sei que se Deus te conectou aqui, existe um propósito. Então te inscreve no canal e começa a vir nas orações aqui. Você vai ver como vai fazer diferença na sua vida. Posso orar por ti? Senhor Jesus Cristo, coloca a tua mão sobre a vida dessa pessoa e dá vitória para ela. Que todo laço de Satanás seja cortado e que essa pessoa seja visitada pelo teu poder. Pai, guarda ela e livra de tudo aquilo que vem para roubar, tudo aquilo que vem para tirar dela, tudo aquilo que vem para prejudicá-la. Que o Senhor a proteja e que o Senhor a livre de todo mal. Cobre-a com o teu precioso sangue, Jesus. Proteja a vida dela e guarda a vida dela e a sua família. Oramos em nome de Jesus para que o Senhor sempre mostre e revele todas as coisas e não deixe nada oculto, Pai. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Que o sangue de Jesus te cubra. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe e que o Senhor te livre de todo mal.